Vamos de mais entrevista aqui no Jornal da Rede Alesp. Vamos falar agora com o advogado Ricardo Vieira de Souza. Vamos falar sobre vazamento de dados e a Lei Geral de Proteção de Dados. Boa tarde, Ricardo. Seja bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Boa tarde, Melissa. Boa tarde, Guga. É sempre um prazer falar com vocês aí da Rede Alesp. Ricardo, nesse segundo semestre, a Lei Geral de Proteção de Dados foi oficializada aqui no Brasil e ela já está sendo usada pelas entidades. Recentemente, clientes da Enel, em Osasco, foram avisados do vazamento de dados. Na prática, dentro da lei sancionada, o que a empresa de energia fez e o que foi vazado? Bom, primeiramente, para explicar para todos os ouvintes e os telespectadores no YouTube aí da Rede Alesp, os dados de consumidores da Enel foram vazados e a empresa ela comunicou isso à imprensa e aos seus usuários, aos seus clientes. Por que aconteceu isso? Porque é uma imposição legal da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais que determina que toda vez que ocorra um incidente de vazamento de dados pessoais, expondo, por exemplo, nome, RG, CPF, endereço, todos esses dados, as empresas elas devem informar publicamente o que ocorreu, e também a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais prevê que esses fatos sejam comunicados à Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais, que é uma agência reguladora no âmbito do governo federal, que recebe essas demandas. As empresas, no caso a Enel, ela teve que informar, e se tem notícia também que ela comunicou a todos os consumidores através de mensagem, e-mail ou carta sobre o incidente, informando quais dados foram vazados. Além disso, as empresas elas precisam também corrigir o problema, a vulnerabilidade desses dados por questões de ordem técnica, que esses dados foram vazados através de hackers, de criminosos, enfim. Doutor, na mensagem da empresa aos clientes, ela pede sinceras desculpas pelo ocorrido e promete novas medidas para, abre aspas, evitar novos eventos que ocorram no futuro. Juridicamente, isso é suficiente, doutor? Isso evita, por exemplo, uma judicialização desse vazamento de dados? Olha, vou responder a sua pergunta em duas partes. A primeira delas, a empresa está cumprindo uma imposição legal de avisar aos usuários. Mas nada impede que cada cidadão que se sinta lesado acione o Poder Judiciário pedindo uma indenização porque os seus dados foram expostos, desculpe. E, além disso, a gente tem uma segunda questão. A segunda questão, a empresa pediu sinceras desculpas, mas vale ressaltar que as empresas sejam o mercadinho da esquina, que pegue o seu CPF na hora que você forneça o seu CPF para emissão de nota fiscal paulista, seja um prédio comercial, ou seja a Enel, que é uma grande empresa, todos eles precisam trabalhar preventivamente, aperfeiçoando seus sistemas e a segurança da informação através de tecnologia suficiente que vise impedir que dados sejam vazados indevidamente dos consumidores. Doutor, até pegando um pouco do gancho do Leonardo, que foi o entrevistado que veio antes do senhor, sobre a questão do vazamento de dados aí, do vazamento aí com relação ao banco, né? A gente, todo mundo praticamente tem conta bancária, e aí você fica vulnerável ali nessa situação de possível vazamento. Então,
no caso de um ataque hacker, aí a gente pode até ali perder valores. Como que funciona com relação ao banco? Ele é obrigado a devolver esse dinheiro eventualmente que foi tirado pelo hacker da conta do cliente. Ele é obrigado a devolver esse dinheiro para o cliente em quanto tempo? Como é que funciona o trâmite? É necessário uma judicialização? Ou, por exemplo, o banco já tem uma parte que faz um acordo e evita que isso vá à justiça? Bom, são duas coisas distintas. A gente tem, no caso da Enel, o vazamento de dados de consumidores. Sim. Esse caso relacionado ao banco que você está me relatando é um caso de que um criminoso ingressou numa conta corrente específica e obteve valores indevidamente, né? Uhum. E isso daí ocorre da seguinte forma, esse segundo caso do banco. O banco vai fazer uma análise, vai verificar mesmo se o seu sistema de segurança foi quebrado, ao ponto de vista de o criminoso conseguir ingressar na conta corrente da pessoa e obter valores indevidos, e dependendo do resultado, o banco sim tem o dever de ressarcir isso. Lembrando que os bancos, eles também fazem uma campanha muito grande de não fornecimento de token, de senhas para terceiros, cuidado ao clicar em links de e-mails, porque essas medidas acabam contribuindo para que criminosos acessem as contas bancárias e obtenham valores indevidamente. E, como eu falei, o banco, sim, ele é responsável porque ele é obrigado a fornecer toda a segurança para o consumidor, no sentido de usar um sistema operacional adequado e seguro, e o banco, dependendo de como o consumidor agir, e na maioria das vezes o consumidor é vítima desses casos, o banco, sim, tem a obrigação de ressarcir o dinheiro. Não existe um prazo fixado pelo Banco Central ou no Código de Defesa do Consumidor para esse ressarcimento, mas esses prazos geralmente não são muito longos. Os bancos tendem a ressarcir num breve período de tempo. Se o consumidor obtiver uma resposta negativa dos bancos quanto ao ressarcimento, o consumidor ele pode também ingressar no Poder Judiciário pedindo a reparação desses valores. Uma coisa só que eu tenho que pontuar é que o consumidor também tem que tomar cuidado, porque existem casos em que o próprio consumidor fornece a terceiros senhas pessoais, e se o banco caracterizar isso, conseguir identificar isso, o banco provavelmente não vai ressarcir nenhum valor por conta de que o consumidor acabou contribuindo para esse acesso indevido de criminosos em contas correntes. Doutor, tanto no caso da Enel, que teve um vazamento de dados, como nesse caso que a gente falou aí do ataque hacker, que eventualmente o cliente teve alguma coisa da sua conta subtraída. Quais são as penalidades aí para essas ocorrências, esse tipo de crime? Bom, no caso de vazamento de dados, existe uma multa prevista na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, que vai de 2% do faturamento e tem um teto máximo, mas só que essa é uma multa administrativa, não é uma multa, digamos assim, de esfera judicial, porque o Poder Judiciário pode arbitrar uma outra indenização a título de danos morais. Já em relação a crimes, toda vez que ocorre um vazamento de dados, sim, existe crimes, porque você burla muitas vezes sistemas de segurança, e aí isso é tipificado muitas vezes no artigo 154-A do Código Penal, que é invasão de dispositivo informático, ou também no caso de receptação
porque tem muitos casos que a gente tem visto de pessoas que invadem os dispositivos informáticos, esses sistemas de grandes empresas, obtêm os dados e acabam vendendo aí pela internet esses bancos de dados para fazer ligações de marketing, enfim, coisas alheias ao que os dados, na verdade, se destinam. Doutor, eu quero agradecer a tua participação nesse jornal da Rede Alesp de hoje. Até uma próxima oportunidade de estar aqui conosco e trazer mais novidades em relação ao assunto. Eu que agradeço, uma boa tarde a vocês e a todos os ouvintes.